Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito boa tarde. Hoje, quinta-feira, eu quero desejar a vocês um final de tarde abençoado, uma noite plena, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu queria comentar a respeito de um assunto. Eu sempre gosto, né, como eu já falei, de aproveitar as experiências, as interações do meu dia a dia, da rotina, para dali fazer uma associação, né, uma figura, uma espécie de enquadramento na palavra de Deus. Eu estava vendo aí o noticiário e eu vi uma socialite, né, sendo paparicada, desculpe aí pela palavra, né, pela imprensa rosa, né, por seu casamento de alto luxo, para 500 convidados selecionados, em um desses clubes, né, de alto nível. Imprensa rosa é aquela que foca em notícias, né, a vida pessoal, profissional, social, né, de pessoas famosas, outros indivíduos que atraem atenção pública, enfim, né? Aí essa reportagem, né, fez um comentário de que aquela pessoa que estava se casando, aquela noiva, né, estava no seu é, 10º casamento, né? Isso mesmo, 10º casamento, né? E logo imediatamente me lembrei da história do encontro com Jesus, né, de Jesus com a mulher samaritana, né? A samaritana, a gente vê lá na Bíblia, ela teve 5 maridos, né? E estava vivendo com um sexto homem que Jesus falou que não era marido dela também, né? Aí Jesus, conforme confronta, melhor dizendo, sobre este procedimento, né, da vida daquela mulher, e mostra que a sua vida não era de acordo com os padrões, né, principalmente os padrões de Deus, mas também não era de acordo com os padrões sociais daquela época, né? Na verdade, eu estou querendo aqui aproveitar esse tema, né, da mulher samaritana como uma figura bíblica, né, que mencionado lá em João 4, na passagem em que Jesus se encontra com aquela mulher junto a um poço de água, poço de Jacó, né? E aquela mulher samaritana, ela tinha uma vida pregressa bastante conturbada. Ela tinha tido 5 maridos e estava atualmente com um homem que não era o marido dela, né? Como eu falei, segundo Jesus, confrontando, né, a vida daquela mulher. E Jesus, ao descobrir este fato, né, ao evidenciar este fato, revela a ela que a vida dela era conhecida de Deus. E ele estava ali confrontando e revelando essa verdade, né? Para conhecer o significado dos 5 maridos, é preciso conhecer um pouquinho a história, né, de Israel, entendendo exatamente o significado do diálogo de Jesus com aquela mulher, né? Então, trazendo um pouquinho da história, né, de forma sucinta, claro, né? Samaria e Israel pertenciam ao mesmo reino nos tempos de Davi e Salomão, né? E esse reino era composto pelas 12 tribos de Israel. E ele foi dividido em dois, né? Ao sul ficou o reino de Judá, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, com sua capital Jerusalém, né? E ao norte, o reino de Israel, composto pelas outras 10 tribos restantes, com sua capital em Samaria, né?
Pois bem, os habitantes do Reino do Sul eram os judeus e os do Reino do Norte, os samaritanos, né? O que aconteceu? A Síria conquistou o Reino do Norte, né? Com o objetivo de destruir os sentimentos nacionais, os valores nacionais, né? Do povo de Israel, que já vinham de uma tradição, era algo conquistado por aquele povo. E esse rei assírio levou muito dos samaritanos para outras terras do seu domínio e trouxe estrangeiros, né, de outras terras para Samaria. Ele fez uma mesclagem, né, uma troca. E os samaritanos que ficaram, eles começaram a se casar com as estrangeiras que vieram, da mesma forma que os estrangeiros se casaram com as samaritanas, né? E por causa dessa mistura, por causa dessa mesclagem, os judeus eles não reconheciam os samaritanos como puros, né? E os tratavam com desprezo. Por isso que o judeu não falava com o samaritano, né? E é exatamente aqui que eu desejo que esta mensagem fale ao teu coração. A Bíblia nós sabemos, ela é um livro de muitas figuras, arquétipos de coisas espirituais, né? E a mulher samaritana aqui é uma figura, ela representa o povo de Samaria, né? E os maridos dela, né, nessa história, são figuras de 5 povos estrangeiros, né? Juntamente com seus deuses pagãos que vieram habitar em Samaria. O que aconteceu? O rei da Síria ele trouxe gente da Babilônia, gente totalmente estranha, né, à lei de Deus, ao povo de Deus, era um povo pagão, né, e os fez habitar na cidade de Samaria, né, com os filhos de Israel. E eles tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A gente vê isso escrito em 2 Reis, no capítulo 17, né? E aqueles povos, eles trouxeram consigo seus costumes, religiões, deuses, né? Você deve estar perguntando, pastor, e o sexto marido nessa história? Olha, o sexto marido era a situação atual em que se encontrava Samaria, né? A mulher representava Samaria. Ela não tinha uma aliança com Deus. E Jesus agora oferecia a ela uma aliança eterna, uma aliança verdadeira. Jesus então estava dizendo para ela que ele é a água pura, né, que traz a vida eterna. Ele é o poço, ele é a fonte, e ele agora chama Samaria de volta. E mais, ele diz que para que todos os povos que habitavam ali, mesmo misturados, e que cultuavam outros deuses, que eles também poderiam vir e saciar-se daquela água que ele estava oferecendo. A água que ele estava oferecendo, amados, era ele mesmo, a salvação para todos. E não tinha mais distinção de judeu, de samaritano, de gentio, né? A água era para todos, né? Jesus era a água da vida e continua sendo o que traz vida e abundância. É nessa água que nós, irmãos, lavamos as nossas vestes quando fomos renascidos em Cristo. Antes nós éramos gentios e hoje somos sacerdotes de Deus, andando pelo caminho que é Cristo, em direção ao reino dos céus, morada eterna de Deus, né? Então, terminando essa mensagem sucinta e rápida, a história da mulher samaritana representa o mundo de hoje envolvido com seus maridos pagãos. Que maridos são esses? Idólatras, né, prostituídos, né, que andam segundo deuses pagãos, né, que andam em alianças pecaminosas, mas com uma peculiaridade, né? Todos sedentos, necessitando de água para matar suas sedes. Você pode perguntar: sede? Sede de quê? A sede que está intensa no mundo. Sede de paz, sede de acolhimento, sede de alegria, sede de amor, sede de perdão e principalmente sede de se relacionar com Deus verdadeiramente, né? O mundo tem bebido de uma água suja, contaminada, que não mata a sede, mas age como um analgésico, né, que logo passa o efeito e a sede volta mais intensa. Mas olha, o que Jesus disse é
É algo tremendo. Ele falou: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Está lá no Evangelho de João 4. Então, amados, que nós possamos beber, que você possa beber desta água, matar a sua sede verdadeiramente, definitivamente, e viver as plenitudes dessa nova aliança em Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Um beijo no teu coração. Olha, eu queria pedir a você, inscreva-se nesse canal, né? Canal do YouTube. Dê um like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, né? Toque no sininho para você receber sempre mensagens novas, né? E que Deus esteja guardando o teu coração, que Deus esteja nesse momento, né, saciando a tua sede com a água viva que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus, até a próxima, querido.